Ô Marques, o que você espera de Atlético e Remo, Olê Marques? Ô, Cirilo, a gente espera uma grande vitória. Olha, tem jogo, cara, assim, é claro que você vai passar pro externo, humildade, pra não chamar tanto a atenção, pra não trazer o adversário pra cima de você, mas ali no interno, pô, os caras precisam discutir e falar, pô, nós temos obrigação. Do Kevin Lomônaco, como que tá essa negociação que ontem veio à tona? É um jogador que pode chegar pra vestir a camisa do Atlético? Veio à tona onde? Dois nomes, aliás, três nomes. Então eu vou te fazer uma pergunta, três nomes numa mesma pergunta. O Fred volante teve negócio, vem, não vem, há possibilidade? O que você pretende fazer com o Júnior Santos e como é que está a situação do Hulk depois de toda aquela turbulência? Então, se o Fred vem, Júnior Santos e Hulk. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, rapidinho, já vou soltar o vídeo, né? Chegando com informações importantes aqui do nosso Atlético. A gente vai estar reagindo aqui ao vídeo da Itatiaia Esporte e HG Play, deixando os créditos aqui. Mas antes de eu soltar o vídeo, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então, bora pro vídeo. Ô Marques, o que você espera de Atlético e Remo, Olê Marques? Ô, Cirilo, a gente espera uma grande vitória. Olha, tem jogo, cara, assim, é claro que você vai passar pro externo, humildade, pra não chamar tanto a atenção, para não trazer o adversário para cima de você, mas ali no interno, pô, os caras precisam discutir e falar, pô, nós temos obrigação de ganhar esse jogo. No interno, porra, nas reuniões ali no dia a dia, ô, gente, olha só, na nossa casa, contra o Remo, que provavelmente, pelo que tem demonstrado aí, né, pelos jogadores, enfim, né, é um time que vai tá brigando lá embaixo, cara. Então tem jogo, Ciro, que você tem que assumir essa responsabilidade. Você não vai passar isso pro externo, não, entendeu? Externamente você vai pregar humildade, porque é assim que é a bola. Mas ali no dia a dia, cara, rapaziada, olha só, temos a obrigação de ganhar esse jogo. Essa semana é de vida ou morte para nós. Para a classificação no Campeonato Mineiro e para nossa primeira vitória diante de um adversário que vai brigar lá embaixo. Você tem que assumir, ô Cirilo. Senão você é um time derrotado. Eu joguei com um cara no Vasco, Petkovic. Petkovic naquela hora de entrar para dentro do campo, aquela última rodinha, sabe? Que cada um vai falar uma coisa. O Petkovic, porra, no hora da sua serenidade, fala, rapaziada, olha o nosso time aqui, pô. Nosso time tinha Marcelinho Carioca, Valdir Bigode, Petkovic e eu na frente. Olha esse quadrado mágico que eles falavam lá no Rio, né? Nós vamos perder pra esses caras aí. Tem hora que você tem que assumir, cara. É Hulk, é Dudu, poxa, é Bernard, porra, tem o Scarpa. Olha o time do Atlético, cara. Assumam essa responsabilidade, batam no peito. No externo você não vai falar isso. Mas ali no interno, cara, os caras precisam colocar isso, Ciro, dentro do campo. É intensidade, é coragem, entendeu? E assumir o que eles são. Eles estão no Atlético, entendeu? E não tem conversa, cara. Um jogo como esse aí, ó, com todo respeito, é claro, né? No microfone você fala, não, com todo respeito ao Remo. Né? Porque eu não jogo mais também, né? Mas eu, nessa época, também, Cirilo, dependendo do adversário e da semana e da importância que aquilo te trazia, pô, você tinha que assumir, cara. Quantas vezes ali a gente assumiu essa bronca? Eu aposto que o Fabrício ali também. Rapaziada, chega aí, vamos junto aqui. Olha o nosso time, cara. Não tem que pensar em outra coisa. Nós temos a obrigação de ganhar do Remo amanhã. Eu acho que é esse sentimento que muitas vezes falta para esse time do Atlético. Ele tá na hora de botar a cara, velho. Senão vai ficar voltando aí no discurso de sempre. É o jogo do Cruzeiro e é o jogo do Palmeiras. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais trazer esse parâmetro, entendeu? São 9 jogos na temporada. Tá passando da hora de você confirmar uma nova sequência jogando bem. E amanhã uma grande oportunidade para isso. E até porque... Desculpa. Não, porque você viu que o Marques, ele com outras palavras, falou mais ou menos algo que vai ao encontro do que eu falei antes, né? Do Atlético tratar o Remo com a postura que trata um Palmeiras, que trata um Cruzeiro. É ir pra cima dos caras. Você não pode escolher jogo, né? A impressão que me passa esse elenco do Atlético é de escolher jogo. Contra Palmeiras e contra Cruzeiro eu vou jogar assim. Contra o Atlético eu já vou, a hora que eu quiser eu ganho. E se entrar em campo contra o Remo a hora que eu quiser eu ganho, não, é isso aí, cara. É olhar pro Remo e falar, pô, tem que passar por cima desses caras. E entrar indo pra cima, porque a obrigação de tabela também hoje existe. O Atlético vai pra terceira rodada do Campeonato Brasileiro e ainda não venceu. Então, por tabela tem a obrigação. E por investimento, por tamanho, por qualidade, a responsabilidade é toda do Atlético. É isso que essa postura
que às vezes eu era um dos caras que mais cobrava da galera, porque eu dependo ali dos caras, né, Mike? Então, principalmente assim, as estrelas sempre são os caras que jogam mais na frente, que resolvem o jogo, e a galera acostumada com jogo grande, cara, é difícil aí se motivar pra isso. Eles acham que vão ganhar esses jogos. Daqui a pouco a gente resolve isso aí, né? Não, vai a hora que quiser e não vai ter que ter muita entrega física. Não pensam que do outro lado, assim como eu joguei em time pequeno, é o jogo da minha vida, irmão. Aparecer em cima do Atlético, uma vitória, entrar... Até porque o Remo vai ser difícil pontuar nesse campeonato fora de casa contra time grande. Ô Fabrício, assim, de se entender o momento, entendeu? O momento, o que pede nesta semana específica? Pô, se eu não ganho amanhã, eu fico muito perto de uma crise. Ô, cara, você quer ficar perto de uma crise, depois mergulhar numa crise, depois é difícil sair pra caramba, velho. Então, ó, tá nas mãos e nos pés dos caras amanhã, entendeu? De dar uma volta novamente, de voltar a vencer, voltar a convencer o seu torcedor. A gente tá falando hoje aí num pré-jogo um dia antes. Pô, apenas 10 mil? Apenas 10 mil garantido, cara, isso é ridículo. Para um estádio fantástico daquele e para o time que o Atlético tem. Quem vai trazer essa turma de novo é um grande jogo. Pô, a oportunidade aí batendo na porta, cara, entendeu? Aí, pô, no próximo eu tenho certeza que vai ter 30 mil. Mas depende, cara, de um grande jogo novamente, entendeu? Trazer o torcedor novamente para jogar junto do seu lado. Olha que oportunidade, vai pegar o Remo. É obrigação, cara. É obrigação. Em resumo do que o Marcos está falando, dá carrinho, vai pra dentro dos caras, entrega a intensidade, conquista uma vitória e a arquibancada certamente responde depois, né, Edu? Porque aí você vence o Remo, primeira vitória no Campeonato Brasileiro, vai para um final de semana decisivo no estadual, faz a sua parte, vence o Itabirito lá em Nova Lima. Não sei se a classificação vem ou não, porque o Atlético não depende apenas dele, vai depender de outros resultados. E aí você traz o torcedor de volta, você emenda 2 vitórias, de preferência com boas atuações, tem uma pausa do Carnaval, deixa a turma divertir, e depois volta para jogar, quem sabe, mata-mata de estadual, semifinal, e entrar de vez, de cabeça no Campeonato Brasileiro, cara. E eu tô com o Marcos. Eu acho que a pouca procura do ingresso do torcedor, e que eu acho que o torcedor também deveria encarar com mais seriedade esse tipo de jogo, mas não vou cobrar da torcida, eu cobro dos atletas, muito mais e da comissão técnica. Os caras vão trazer a torcida de volta mostrando desempenho e resultado, o que ficou para trás nos últimos jogos. Ô Fabrício, a gente olha muito pro Campeonato Brasileiro e pra dificuldade dos jogos, né? Mas não dá pra fugir a responsabilidade em confrontos como esse e pontos que ficam pelo caminho, e aí misturando os clubes, a turma adora que a gente faz isso, mas misturando os clubes. Ano passado o Cruzeiro perdeu muita coisa no campeonato por conta de jogos assim em casa, perdeu né? o campeonato aí, Ceará, Sport, Juventude, Santos, próprio Vasco lá em São Januário que não tava bem, chegou o time sem comprometimento, sem entrega. É esses joguinhos, não é só o grande. O torcedor tem que entender também, e principalmente os jogadores. O campeonato se decide, cara, nesses jogos. Rezende. Aí o Atlético para amanhã pode ter mais minutos para o Cassierra. O Cassierra, há uma expectativa grande aí para esse jogador. Ainda não para ser titular, né, Cirilo? Mas para entrar mais. O Minda, o Paulo Brax, em entrevista hoje, agora há pouco, garantiu que o Minda está bem fisicamente. Então, a não escolha aí vem sendo mesmo do Sampaoli. Porque, por exemplo, o Preciado, ele foi questionado. O Preciado vem jogando, não está 100%. A gente viu que não está, mas vem jogando. O Minda não está sendo utilizado e o Cassierra chegou por último e, por enquanto, está sendo pouco utilizado também. E vamos ver, né? Porque tanto o Júnior Santos quanto o volante Patrick, muita gente pergunta dele, né? Ele tá treinando, aí vai depender do Sampaoli. Patrick teve para deixar o Galo nessa janela, não saiu e agora permanece ele e o Júnior Santos. Ou seja, são opções para o Sampaoli. A minha apuração é que eles estão treinando normalmente. Agora, ser relacionado para jogo ou não depende da comissão técnica. Vamos ver, né? Se é para amanhã eles aparecem. Vamos ver qual vai ser a escolha do Sampaoli. Vejamos. Ô Rezende, rolou um furdunço nas redes sociais mais cedo aí. Furdunço é ótimo. Mas foi um furdunço nas redes sociais de que o jogo do Atlético de estreia no Brasileiro Feminino não teria torcida. Mudou, né? Vai ter torcida, né, Cláudio? Vai ter torcida. Inicialmente o próprio Atlético tinha informado que não teria por conta de carnaval, né? Porque o jogo vai ser sexta-feira à noite. Parece que a PM pediu, inclusive, para não ter jogo da rodada final em Belo Horizonte, justamente por conta de público, né? Exatamente. E aí o Galo vai jogar em Nova Lima, o Cruzeiro vai jogar contra o RT. Vai ter jogo só do América aqui, né? Contra o Norte. Então, nesse jogo vai ser sexta-feira, a estreia das Vingadoras de volta, né? A elite do futebol
brasileiro contra o Corinthians, então um jogo importantíssimo, né? Galo e Corinthians que é campeoníssimo aí no feminino. O jogo vai ser 9 da noite, sexta-feira, agora dia 13, e ingresso a partir de R$20. Venda começa nesta quinta-feira, 11 horas da manhã. Então, os sócios Galo na Veia das Vingadoras terão entrada franca. Então vai ter torcida, viu, Cirilo? Sexta-feira, estreia das Vingadoras do time feminino do Galo na Arena MRV. E o povo legal esses nomes, das Vingadoras, né? É bom pra caramba. Cabulosas, né? O Corinthians são legal. As brabas. As brabas, olha só. Vingadoras contra as brabas, Sexta-feira. Pra turma que fez o furdunço na rede social, vá ao estádio. Porque na hora de reclamar, a turma enche o saco, mas na hora de ir ao jogo não vai. E aqui tá falando alguém que vai a jogo de futebol feminino. Então, assim, é bom cobrar realmente, é bom estar em cima. Mas chegar lá e tiver 40 pessoas também não adianta. Então você que fez o furdunço... É um absurdo não ter público. Você vai? Não faça furdunço. Não faça furdunço. Vá ao estádio, que a turma precisa, inclusive. Ó, se o GNV Vingadoras é de graça, então faça o sócio GNV Vingadoras. Eu não sei se esse sócio é de graça, Cláudio, ou se é baratinho. Acho que é baratinho. É baratinho. É baratinho. E para esse jogo, entrada franca para quem tem esse sócio. Então, assim, é hora, né, gente? Cobrou, o clube respondeu, mudou a história. Vá ao estádio. Do Kevin Lomônaco, como que tá essa negociação que ontem veio à tona? É um jogador que pode chegar para vestir a camisa do Atlético? Veio à tona onde? Ontem. Onde? Na mídia, principalmente na imprensa argentina. Imprensa argentina, esse, aí é o problema. Vamos lá. A gente fez alguns movimentos, Guilherme, de janela, além desse prioritário que é o primeiro volante, a gente tem feito. Para a zaga, como eu disse, a gente tem hoje 6 zagueiros, o Lianco no departamento médico, Juan Tressoldi, Ivan Roman, que é um jogador com muito potencial na América do Sul, analisado por quase todos os scouts que vêm aqui ao Brasil para ver o Ivan Roman. Por que não é titular, gente? Eu sei que não depende de você. Não, assim, eu tô só dizendo, Everton, eu gosto de falar isso, de qualificar o jogador, porque às vezes a grama do vizinho é mais verde, né? Eu vou entrar do Vitão. A gente faz um jogo, o Vitão é outro zagueiro que a gente tem, a gente faz um jogo com o Atlético e uma pessoa que é entendida de futebol mandou uma mensagem pra mim e falou assim, Brax, desculpa, mas você viu aí o zagueiro, o índio, o zagueiro do Atlético? 17 anos. Eu falei, sim, um 2008, né? Bom, né? Ele bom. Eu falei, engraçado, o titular da seleção brasileira da categoria tá aqui, que é o Vitão. Então, às vezes a gente costuma elogiar o zagueiro de outra equipe, sendo que a gente tem um aqui superior, é superior. Então a gente tem o Vitão, que é um jogador com muito potencial, a cara do Atlético, inclusive. Vitão, Roman, Juan, Lianco, Vitor Hugo e Alonso. Sendo que a gente tem situações contratuais dentro desses 6 zagueiros que terminam ou no meio do ano ou no final do ano. Tá? Então isso nos faz ir atrás de algumas oportunidades de mercado, o que vai acabar acontecendo com outras posições. Tá? Então o que foi noticiado lá, que teria sido uma proposta nossa de compra, ela não existiu. A gente não fez proposta de compra. Que o Independente teria recusado. A gente não fez proposta de compra. A gente sonda situações de vários jogadores, tá? Não vou entrar no Lomônaco, não vou entrar no Zé Pedro, não vou entrar no Veríssimo, esses 3 que eu sei que foram ventilados, Sim. Um deles é mentira, tá? Mas a gente está atento a qualquer oportunidade que tem de mercado, sabe, Guilherme? A gente só não vai fazer nada além das nossas pernas. A gente não vai fazer nada que interfira no nosso planejamento, no nosso orçamento. Se for uma oportunidade boa, a gente vai fazer, às vezes pensando no agora, às vezes pensando no meio do ano. E tem muito movimento que eu fiz agora, no início do ano, que é para o meio do ano. Sim. Não estou dizendo que tem ninguém assinado antes que vocês me perguntem também. Já assinou? Não, mas tem muito movimento que é feito agora que ele se ultima no meio do ano. A gente conclui ele no meio do ano. Você começa agora. Mas a janela do meio do ano, no final de maio, acaba a temporada europeia. Alguns jogadores que a gente conversou, e vários nomes foram falados na imprensa, vários foram acertados, a gente perdeu, entre aspas, para clubes grandes da Europa. Eu perdi jogador para o Valência, eu perdi jogador para Roma, perdi jogador para Juventus. A gente fica feliz de estar no caminho certo. Então a gente vai continuar ainda com a janela aberta, que é início de março, que ela fecha, e tem a janela estadual, que é final de março. Então nós temos mais 1 mês e meio de janela, praticamente, para poder fazer alguns movimentos que a gente acha interessante. Até porque pode ter saída. Sim. O nosso elenco é um elenco que a gente tem procuras. Eu fiz esses 20 movimentos de saída, a gente ainda tem procura de jogadores nossos. Então pode acontecer saída, e eu não posso começar a procurar a entrada depois que tem a saída. Então eu tenho que estar tudo em paralelo. Então,
Não te respondi 100% que sim, mas também não te disse que não, como minha referência quando eu começo no futebol, Maluf, que falava que não confirmo, mas também não nego, mas tem que só tomar cuidado com o que sai na imprensa argentina, que eles exageram. Mas Brax, eu não sei se você viu o Daniel Scione, que é um dirigente lá do Independente, sim. Ele deu a entrevista falando que a proposta do Atlético era insuficiente, era irrisória e que eles não aceitariam, inclusive, liberar o jogador nesse primeiro semestre, que a ideia seria no segundo. Então, assim, não é nem questão de ser... Tô falando porque não é a imprensa, né? Aí foi um dirigente, né? Mas clube, eles estão tudo debaixo da mesma lona lá, né? Eles gostam disso, né? Eles gostam desse tipo. Eles preferem conversar pela imprensa do que conversar com os clubes. Né? O presidente Tajeres é assim. Ele com 1 minuto de reunião, após a reunião, ele pega o microfone e dá uma entrevista. Eu conheço o modus operandi deles. Da moda, mas peraí, você tá que nem o Elton Novaes. Não, é só pra não perder tô brincando. O fio da meada em cima do que você falou de volante, Brax, é só pra entender uma coisa. Qual é o pensamento do Sampaoli pro torcedor? Porque você falou dos 3 volantes, mas se a gente pra pegar, Fausto Vera não foi utilizado, né, pelo Sampaoli, ok? O Alexander não foi utilizado como primeiro volante pelo Sampaoli. O Alan Franco, nos jogos mais importantes do Atlético na temporada, contra o Cruzeiro ele foi lateral, contra o Palmeiras foi lateral. E contra o Red Bull ele jogou um pouco de zagueiro. Então assim, aí fica aquela dúvida, será que se tem tanta necessidade, né, e aí você tem os 3 estão lá, e ele não está utilizando como volante, qual é o nível dessa necessidade que o São Paulo passa para vocês? Vamos lá, não posso falar por ele. Um primeiro volante que foi público que ele pediu e que a gente tentou negociar e não conseguimos, era o Matias Galarza. Por que não conseguiu? Não. Porque o Tajeres é muito difícil de negociar, Everton. Com todo respeito, assim, eles se acham muito maiores do que eles são. A gente respeita todo o clube, mas eles colocam dificuldades acima do padrão do futebol. Pela gestão deles. Eles são mais difíceis mesmo. Eu não gosto de fazer isso que eu vou fazer. No Vasco eu não consegui também fazer uma negociação de vinda com eles e agora a mesma coisa. Eles são difíceis. Eu não gosto de fazer isso, interromper não, porque quem tem que falar mais é você, mas eu preciso só interromper para perguntar o seguinte. O Atlético vivia um problema recentemente, do score mesmo. Olhava para o Atlético e tinha ali um problema. O Pedro Daniel chegou e o Pedro Daniel está organizando e muito bem a casa. Eu fui buscar informação para trazer isso aqui. Porque as pessoas acham que se você não ficar dando porrada todo dia é porque você é passador de pano. Eu fui buscar a informação. O Atlético está se organizando? Sim. O Atlético regularizou a situação junto aos clubes brasileiros, não sei se em todos, mas mais de 90% sim, né? Dos que o Atlético devia e tal. Então o score do Atlético no mercado melhorou. O Atlético hoje melhorou, mas consideravelmente. Isso foi um problema ou não com o Galharça? Não foi um problema. E com o Assad também foi falado sobre isso, né? Ainda tem o Assad. O Assad do Chile. Não, de jeito nenhum. Essa eu não sei de onde saiu. Essa aí eu não sei de onde saiu. Não teve negócio com a... Não sei de onde saiu que isso seria um problema. Foi o presidente do Palestino que chegou a falar. Sim, o Palestino, mas aí criou-se, aí é uma coisa que eu não controlo. Você vê que pra mim daqui, do lado de cá é difícil também, que eu não posso ficar entrando pra desmentir tudo que eu ouço e que minha comunicação me passa. Não sei de onde surgiu que isso seria um problema. Não foi um problema. No caso do Tajeres, é uma dificuldade do clube mesmo, Everton. Não foi uma dificuldade... nada além disso, até porque o garoto queria vir pra cá. E eu falo isso sem problema nenhum, e dou quem doer lá no Tajeres. Ele queria vir pra cá. O Breno, não posso responder por ele. O jogador que ele havia indicado, que é muito bom jogador, é um jogador que ele joga tanto sozinho quanto em par, e é um jogador que pra ele é um jogador organizador. Não é um pegador, não é um jogador sem bola. É um atleta que consegue jogar de costas, que organiza a linha, que baixa se precisar. É um pouco o que ele está fazendo com o Maicon. É um pouco o que ele fez com o Cissé nesse último jogo, alternou Cissé e Maicon na posição. Então, o fato de não gostar de um jogador ou de outro, não utilizar, isso acontece todo ano, todo clube. E a gente, como clube, aí é importantíssimo falar isso, nós temos que ter convicção nos nossos movimentos. Temos que ter convicção, porque a gente faz contratos de um empréstimo de um ano. A gente faz contrato com um jogador de 3, 4, às vezes 5 anos, que não costuma ser o período do treinador. No Brasil, tirando gosto de expressão em inglês, mas tirando esse outlier, que é o Abel Ferreira, eu falo Abel Braga, meu amigo. Tirando o Abel,
A gente tem uma média aqui no futebol brasileiro de treinadores ficarem nos grandes clubes brasileiros de 6, 7 meses. Então, pensa bem, você faz um contrato de 5 anos com o jogador, com convicção com o jogador, e um treinador fica de 6 meses, acaba acontecendo problemas que a gente já viveu aqui no Atlético e que vive em todos os clubes. O Cruzeiro também está vivendo isso com alguns jogadores. Então a gente tem que ter convicção no movimento. Ainda que o jogador possa não estar 100% utilizado pelo treinador, que aí a gente não controla. Mas a gente não pode deixar de fazer o movimento que a gente entende que é um movimento pro clube. Deixa eu só, Bolivar, deixa eu só pedir o pessoal mais uma vez. Estamos agora exatamente com 1.200 likes. Com 3.000 likes, o Brax solta o nome do volante. Com 3.000 likes eu mando uma camisa que você sorteia. Aí, você tá fechando. Vale muito. E o seguinte, o Brax disse aqui antes de começar o programa, o Brax disse assim, mas e se o 5 vier, e tudo leva a crer que será um jogador importante, como é que vai ficar? Aí vai cobrar zagueiro. Mas se o zagueiro vier, aí vai faltar um 10. E se o 10, aí se o 10 vier, aí vai faltar um ponta direita, e aí vai. Ô Luiz, qual foi a frase do Luiz que ele usou? Vou ver se ele reproduz de novo. Qual foi, Luiz? Cara, a gente tem que incomodar, né? A gente tem que incomodar, essa foi a frase. É que ele ficou, e aí, vamos perguntar o quê? Vou incomodar, tem que incomodar. Deixa eu só fazer uma, pra eu não perder o fio da meada, Luiz, vai brigar comigo não? Vai lá, não. O Luiz, ele eu te interrompi. Eu sou rancoroso e ele também é. 2 nomes, aliás, 3 nomes. Então eu vou te fazer uma pergunta, 3 nomes numa mesma pergunta. O Fred volante teve negócio, vem, não vem, há possibilidade? O que você pretende fazer com o Júnior Santos e como é que está a situação do Hulk depois de toda aquela turbulência? Então, se o Fred vem, Júnior Santos e Hulk. Fred, confirmo que teve negociação, confirmo que eu conversei com ele, com o staff dele. Eu adoraria que ele viesse e eu ainda quero que ele venha. Teve ou tem? Tive. Ele tá jogando lá, foi até titular no último jogo. É um jogador que tem contrato lá. O papo de que o Sampaoli não achou uma boa ideia. Não agradou, não agradou. Não vou entrar nisso. Eu tô respondendo pelo clube. Porra, Sampaoli, se você recusar o Fred, você tá comprando a briga. Eu tô respondendo pelo clube. Não, eu falo porque a gente sabe que é um sonho do Atlético ter ele de volta e a gente um sonho do Atlético, é um sonho do executivo. Confirmo que eu negociei. Não conseguimos destravar nesse momento pelo contrato que ele tem lá. A porta aqui está escancarada para ele. Aliás, a porta nem precisa estar aberta, porque ele já frequenta os jogos da Arena quando ele está aqui em Belo Horizonte. É um cara que tem raiz aqui em BH, que tem raiz no clube. E eu adoraria concluir essa negociação. Dependesse de mim, ele já estava aqui. Tá? Não vou entrar nessa questão do São Paulo. Captou aí, né? Concluir a negociação. É isso. Em relação ao Júnior Santos, ele teve 2 negociações que não prosperaram, chegaram ao final sem um acordo entre as partes. E é um jogador do Atlético com Bahia aí? Em outro clube brasileiro. Foi um outro clube brasileiro. Não vou abrir outro clube não, porque o outro clube não falou nada, né? E realmente isso saiu lá no... O Corinthians, que a mídia divulgou, não que você falou. Bahia eu confirmo, outro clube deixo para vocês apurarem. Mas nós não concluímos essa negociação, o jogador está treinando normalmente, está à disposição do São Paulo. E em relação ao Hulk, Everton, acho que o assunto é encerrado, assim, eu até falei na coletiva do que eu penso sobre o Hulk, do tamanho dele, da idolatria, não só para o Atlético, mas para mim. Eu acho que eu e o Bolivar aqui podíamos discutir aqui se é Reinaldo, se é Ronaldinho, se é Hulk, né, Bolivar? Perfeito. Discussão boa. Mas Hulk é gigante, é imenso. Aquele papo de que tinha rolado um estresse, que tinha chegado até ele, que você estava fazendo um movimento para tirar ele do clube. Alguém inventou isso aí ano passado. Everton, eu não reajo, sabe? Eu não sou um cara de reação, eu não sou de retrucar. Eu às vezes prefiro até me calar para não precisar de bater boca, de brigar. Eu trabalho muito. Mas tem que brigar, viu? Não, eu brigo pelo clube, sabe? Eu não brigo por mim, não. Eu ouvi isso ano passado, ele também ouviu e isso foi tudo esclarecido. É só perguntar para ele aí que não tem problema nenhum. Para encerrar então esse assunto, por que isso chegou a tal ponto? Se tratando de um ídolo, igual você falou, né? Reinaldo, Éder, Cerezo, Vitor, enfim, cada um tem um gosto pessoal, mas sem dúvida está na galeria dos maiores de todos os tempos. Por que deixou chegar a esse tamanho de desgaste, tendo em vista a importância desse grande jogador para a nossa história? Ele teve uma proposta, né? Eu acho que a proposta foi a primeira vez que ele teve uma proposta concreta, né? Que primeiro foi para o staff dele, e não vou entrar em detalhes de como essa proposta apareceu, mas aí ela foi tratada pelo clube.
de uma o maneira... clube tinha expectativa que ele pudesse sair para os Estados Unidos, como imaginou? E aí nunca seria uma surgiu, despedida um pouco menos dolorosa? Eu ouvi isso, sabe, Bolívar? Mas nunca surgiu dele. Nunca me falou essa possível interesse ou nada dos Estados Unidos. Não, é porque as notícias, como ele é muito grande, as notícias elas também são grandes em relação a ele e algumas são bem fantasiosas, né? Tanto que ele falou algumas coisas quando perguntado, que nem tudo era verdade que estava sendo falado sobre ele. A verdade é que tá tudo bem, ele tá feliz, ele ama o Atlético ama ele. Eu tive o prazer de participar da vinda dos 2 filhos dele para cá, junto com o Luiz Carlos, na base. E é uma satisfação que eu acho que aí é fora do futebol, você colocar os seus filhos dentro do carro, levar para eles treinarem no clube que você é ídolo, que você tem representação. E esse é o dia a dia dele, além de um atleta de alta performance como é. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!